não que isso seja assim corriqueiro aqui no futebol brasileiro, mas assim, eventualmente algum tipo de reclamação, de polêmica de arbitragem aí no Serra Dourada, ou foi tudo normal como normalmente acontece aqui no Brasil? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Mauro, beijo para a Mari, também para a Renata, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Estamos aqui nessa saideira já nos últimos instantes aqui, porque estamos no gramado, somos os últimos aqui no gramado do Serra Dourada. O pessoal está olhando aqui meio de rabo de olho para a gente, mas teve muita reclamação, bastante reclamação aqui no Serra Dourada. Vamos até pegar o nome do árbitro, que é um árbitro novato, do senhor André Luiz Policarpo Bento, porque logo aos 13 minutos nessa vitória do Flamengo, ele expulsou o técnico Jair Ventura por uma reclamação. O quarto árbitro falou com ele e ele acabou expulso, o Jair Ventura. O Tite foi lá, falou com o quarto árbitro sobre o que tinha acontecido. As torcidas já ficaram polvorosas aqui e o jogo seguiu, mas seguiu de maneira muito fervilhante. Expulsões do Atlético Goianiense, pênaltis para os dois lados, o pênalti decisivo para o Flamengo no finalzinho. Então todo mundo reclamou de quase tudo. Claro que o Flamengo, com a vitória no bolso, aí ficou um pouco mais tranquilo e o Atlético Goianiense reclamou bastante. O Jair Ventura, a gente acompanhou ali na sala de coletivas, ele usou um pouco da ironia, mediu um pouco as palavras, deu parabéns várias vezes ao árbitro, disse que em outras oportunidades no campeonato aqui, ele de fato já apitou um jogo do Atlético Goianiense e foi o protagonista, lamentou demais. O Jair Ventura garantiu que não ofendeu a arbitragem em momento algum, ele falou que de fato xingou, mas aleatoriamente o lance, que ele pedia a questão do pulgar, mas não xingou, não ofendeu a arbitragem. Foi esse o posicionamento do Jair Ventura, mas as duas torcidas muito invocadas aqui com o árbitro da partida. Isso porque houve penalidades, como eu disse. O Atlético Goianiense até reclamou, inclusive, de um gol que seria o da virada, né? O Flamengo saiu na frente, um golaço de falta do De La Cruz, aí depois o Atlético Goianiense empatou de cabeça com o Luiz Fernando, já tinha perdido um jogador justamente no lance da falta no primeiro tempo, o zagueiro Alex, e aí no segundo tempo o Atlético Goianiense teve um pênalti, teve esse lance da virada, que seria a virada de 2-1, mas aí foi marcado um impedimento do Emiliano Martinez numa cabeçada que ele deu para trás e seria o gol da virada num chute do Baralhas. Aí reclamou bastante o Jair Ventura também sobre isso, disse que não viu impedimento, ficou ali embaixo no vestiário acompanhando, já que tinha sido expulso, não conseguiu enxergar o impedimento, não entendeu porque o impedimento não passou aqui no telão do Serra Dourada, então reclamou bastante. Mas fato é que o Léo Pereira cometeu um pênalti até infantil, né? A gente pode observar aqui em cima do Luiz Felipe. Isso o Tite disse que observou todos os lances no vestiário e considerou que o árbitro acertou em todos os lances, foi correto em todos os lances, é sempre bom ressaltar isso. E de fato o Léo Pereira cometeu esse pênalti. O Shailon teve a oportunidade de colocar o Atlético Goianiense numa virada que seria espetacular, né? Com 1 a menos, carimbou a trave e aí depois ficou aquele clima ainda mais tenso. No finalzinho, aí sim, a disputa entre Maguinho e Bruno Henrique na grande área, aí houve essa disputa bem grande ali. O estádio prendeu a respiração nesse momento, Bruno, estou me alongando porque de fato foi um jogo muito empolgante nesse sentido. O estádio prendeu a respiração, pessoas fazendo gesto de roubo aqui pelo lado do Atlético Goianiense, vários torcedores, enfim, pessoas na tribuna por ali, até que o árbitro foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade que deu a vitória ao Flamengo. Então foi uma grande insatisfação geral com a arbitragem. Como eu disse, o Tite falou que observou os lances no vestiário, os vídeos, disse que foi tudo correto. Segundo ele falou com o quarto árbitro depois da expulsão do Jair Ventura para ter um pouco mais de calma, porque para ter um pouco mais de coerência, que às vezes o treinador fica um pouco bravo, mas foi informado para o Tite que a arbitragem tinha sido ofendida e o Tite falou que o Jair poderia falar sobre isso, que aí não é mais da seara dele. Então foi esse o pacote da estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e também Flamengo. Esse grande pacotão. O Flamengo sai feliz
com os 3 pontos, e o Atlético Goianiense furiosíssimo, não só ter perdido, mas ter jogadores expulsos, técnico expulso e também sofrido essa derrota no finalzinho com esse gol de pênalti sofrido. Então foi um clima bem quente aqui no Serra Dourada. E só para arrematar, Bruno, depois dessa extensa fala que eu tive aqui, de fato, para um jogo tão emocionante, bateu demais no peito, o Tite foi para a torcida, para ele, muito emocionante. E aí você nem citou ainda, teve aquele lance que alguns rubro-negros reclamam de uma falta em cima do Ayrton Lucas, né? Que poderia ter sido uma expulsão também, enfim. Perfeito. Né? Diante de tanta... É que você citou os lances principais, as maiores reclamações foram essas, mas aconteceram outras também. Mas obrigado, viu, Pedro? Bom retorno aí para você. Até mais. Maravilha, eu esqueci porque realmente, Bruno, até tinha anotado alguns lances aqui, mas é que foram tantos, a partida tão recheada que acho que a Renata vai ganhar hora extra aí para ter que trabalhar tanto, falar tanto de arbitragem só dessa partida aqui, porque é impressionante o que aconteceu aqui no Serra Dourada. E vale o último detalhe, Tite deu uma reclamada braba sobre o gramado aqui do Serra Dourada e, de fato, está num estado lastimável. A gente está aqui do ladinho, observa, tem uns buracos. É uma coisa bem triste mesmo, bem pior que Maracanã. E a gente lá no Rio sabe que o Maracanã atravessa fases bem ruins e muita areia. Cada levantada de bola, cada carrinho, muita areia aqui no Serra Dourada. Então, isso prejudicou bastante as duas equipes.